Forte abraço a você, telespectador da TV Câmara. Estamos recebendo hoje o vereador Bertin Scandiuzzi e Dom André Aparecido Bernardino, da paróquia Santo Antônio de Pádua. A região dos Campos Elíseos está sofrendo uma barbaridade, com um êxito muito grande de população que frequenta o CETREM e de moradores de rua e dependentes químicos, verdadeiros doentes. E nós temos o prazer de receber o vereador e o padre da paróquia Santo Antônio de Pádua para a gente tentar solucionar e ver soluções, procurar soluções para esse problema, porque, como eu digo, padre, o Estado finge que cuida, a sociedade finge que não enxerga, e eles estão morando na rua, e é uma situação complicada ali, não é, vereador? Realmente, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o padre, o Dom André, da Igreja Santo Antônio de Pádua, que atendeu o nosso convite, né, vir aqui dialogar, falar sobre aquela Praça Santo Antônio, o centro ali do Campos Elíseos, que é uma história do bairro. E nós sabemos das dificuldades que a Igreja Santo Antônio, os moradores enfrentam ali realmente com a frequência de pessoas desocupadas, pessoas que poderiam ter um lugar mais apropriado para serem atendidos, enquanto ficam ali ao relento, ficam ali aborrecendo as pessoas, as famílias que moram na redondeza e os próprios fiéis que frequentam a Igreja Santo Antônio. Dom André, qual seria a solução, no seu modo de entender? Boa pergunta. Acho que é um conjunto de respostas para ser dado, né, diante daquela situação. Tem crescido gradativamente essas questões das pessoas desocupadas que lá passam. Nós estamos percebendo que a cada ano assim, mais gente passa. Talvez devido a que é caminho de rodoviária e CETREM, a paróquia está no meio. Estando no meio, então é uma parada. Sendo igreja, as pessoas procuram porque acham que a igreja tem o dever, o direito de não dizer não. Então muitos param lá e perguntam mesmo, querem passagem, querem alimento, querem uma série de coisas assim que a gente poderia ajudar no pensamento deles. Então, o que poderia ser feito? Não sei, talvez eu não vou te dar a resposta certa, mas acho que uma das coisas que poderia ser feita era um melhor acolhimento, o próprio município acolher essas pessoas e ter alguma coisa para elas fazer ou para reenviar de volta às suas cidades. Embora a gente sabe que tem cidades que faz assim, expulsa as pessoas, colocam no ônibus de volta, mas eles ficam somente passeando, viajando para lá e para cá, não fixa num lugar. Não são todos, mas a maioria faz isso. A gente escuta falar de pessoas que expulsam da cidade e colocam embora no ônibus e depois elas voltam ou vão se estar em outros lugares. Também não vejo que a prefeitura tem direito de dar essas passagens, de fazer tudo isso, porque senão viram um comércio esse negócio, né? Não sei. Por outro lado, talvez a CETREM ou um outro órgão aí que pudesse acolher essas pessoas e dar uma maneira de tratamento. Porque eles são pessoas doentes, como você mesmo disse, são pessoas que precisam de um auxílio também mental. Que são dependentes, sim, mas precisam de um auxílio psicológico ou auxílio mental, eu não sei que situação aí de tratamento. Às vezes até forçado, porque naturalmente elas não querem isso. Se você oferecer até um trabalho ou oferecer alguma ajuda assim, não são todos, a maioria não querem ir, porque prefere ficar usando droga, prefere ficar brigando lá na praça, porque é uma briga sempre. Prefere ficar descompromissado com a sociedade, com a cidade e viver assim, nessa situação, né? E acaba atrapalhando. Deixa eu só fazer uma colocação. Nós temos imagens da Praça Santo Antônio, imagens do CETREM, a nossa produção vai colocar. Dom André, vereador Bertin Scandiuzzi, a Igreja Católica, e eu sou católico, né, está na quaresma com a campanha contra o tráfico de humanos. Isso. Né? E em todos os nossos cânticos, né, e eu sou um frequentador da Missa das Sete Capelas, e sempre tem a menção também do trabalho escravo e de outras coisas.
E eu estou vendo que nós temos, por mais que a igreja faça a sua parte, o governo é omisso nisso. Correto. Nós temos que ter dispositivos em leis para tirar as pessoas da rua, para tratá-los, para darmos dignidade. Agora, do jeito que está, vereador, é uma situação muito complicada. As imagens mostram. A Praça Santo Antônio, Dom André vai testemunhar, vai dizer se eu estou mentindo ou falando a verdade. 99% dos moradores da praça, que não são frequentadores, são moradores da praça, fazem as suas necessidades fisiológicas na própria praça. Não é isso que acontece, pai? É isso, acontece, isso é verdade. Além de fazerem lá, depois as pessoas que vêm para a igreja, caiu já a participação do público fiel que vem na igreja, principalmente à noite, por causa do medo de ser assaltado e perseguido por aqueles que lá estão. Além de fazer tudo isso, fica aquela cobrança, você estaciona o carro lá, já vem 2 ou mais querendo cobrar. E depois, dentro da própria praça, existem líderes, que alguém que trabalha lá e alguém que tem que olhar o carro, olha o carro, recebe o troco que a pessoa dá lá, um dinheiro qualquer lá. Existe um chefe, um líder na praça, que eu não sei quem são, mas que a pessoa tem que pagar para esse que está lá, entre aspas, de boa. Porque ele está lá, ele é o chefe daquele espaço. Como que pode ser o chefe de uma coisa que é público, né? E aí... uma denúncia gravíssima do Dom André, dizendo que agora tem chefe na praça cobrando espaço de outros, de terceiros, tudo que ele tem que passar a parte dele. Você vê a omissão do governo municipal nesse sentido. A responsabilidade acaba passando para quem? Para os padres e os fiéis que frequentam ali e os moradores da região, da redondeza da Praça Santo Antônio. Você vê a própria imagem, mostrou ali aquela árvore, né? Aquilo ali virou um esconderijo de droga. Eu gostaria que repetisse a imagem. Inclusive, Luciano, para quem frequenta ali, a gente que foi nascido e criado ali naquele local, quantas vezes à noite tinha bandinha, né? Que as famílias se reuniam ali e ouvir. Em programas, hoje eu estive ouvindo um programa de rádio, tentando recordar, né, o que acontecia naquela praça. Hoje, infelizmente, eles escondem a droga, usam as raízes daquele tronco daquela árvore para fazer necessidades fisiológicas, em detrimento ao que aquelas senhoras, aquelas crianças que moram ali na região, que frequentam a igreja de Santo Antônio, e olha agora a denúncia muito séria, que inclusive hoje existe então o quê? Liderança de pessoas desocupadas, né? Obrigando os fiéis que frequentam ali para olhar o carro. E você que faz o seguinte, que se negue a colaborar com qualquer coisa, que eles danificam o seu veículo. Então, isso é uma coisa muito séria, uma responsabilidade do governo municipal para ver esse lado. Nós há muitos anos estamos lutando, o Dom André é testemunha de que nós estivemos ali procurando abaixo-assinado de pessoas, moradores, frequentadores do local, para pedir para que a prefeita olhe para o bairro Campos Elíseos em relação a esse problema do CETREM, né? Em relação ao descaso que está para Santo Antônio. Se você tivesse uma imagem aérea, você ia ver que ali é uma bandeira brasileira. É uma bandeira. É a forma de uma bandeira brasileira. A praça Quer dizer, é um desrespeito até com o padrão municipal, com o pavilhão municipal. Foi homenageada a nossa bandeira ali no centro do Campos Elíseos e hoje está naquele descaso. São árvores danificadas que eu estive lá com várias autoridades vendo as raízes destruindo o passeio da calçada. Destruindo imóveis do lado, provocando rachaduras. Não é? Então, quer dizer, são coisas que devia ser visto. Aí vem a desculpa, é porque o meio ambiente não permite e tal. Meu Deus do céu. Permite que derruba o imóvel e a árvore fica lá. Não, e a pessoa transitar por aquele local, ele tem que sair pelo leito carroçado, pela rua, correndo o risco de ser danificado, né? E foram árvores plantadas por pessoas, segundo me disseram, antigamente, onde existe o ponto de táxi, alguns antigos, né, motoristas que ali faziam um ponto ali,
que plantaram aquela árvore. Quer dizer, não foi nem o município que plantou. Meu Deus do céu, mas está na hora de ver. Aquilo está prejudicando a segurança da população, em todos os sentidos. No passeio, a pessoa transitar por ali e, inclusive, dando abrigo àquelas pessoas que usam aquele local. Vereador, onde funcionava o 2º distrito policial, o 2º plantão, área pública ali, aquele prédio é público? Ali pertence ao município de Ribeirão Preto. Foi cedido ao governo do estado para implantar ali a delegacia e o plantão policial, que hoje já não existe mais. Poderíamos ter ali uma base fixa da Polícia Municipal, da Guarda Municipal de Ribeirão Preto? Para você ver como tem a base ali na Avenida Saudades, né, entre a rua João Clapp e a José de Alencar, ali existe uma base da Polícia Militar, onde era a sede, a sede da Associação de Moradores. E foi cedido, então, para que a Polícia Militar está fazendo o seu papel de segurança ali para os comerciantes da Avenida Saudades. Mas ali ficaria mais centralizado. Não, mas eu falo local. Ali, não é a Guarda Civil Municipal, porque a praça é um bem público municipal. Também. E ela tem o dever de cuidar. Também. Do poder público municipal. Poderia ser ali uma base dos Campos Elíseos, uma região da cidade, num contingente da Guarda Municipal, para coibir esse tipo de abuso, tá certo? Naquela área. Porque vai preservar patrimônio o comércio, público, né? preservar os frequentadores da praça, os frequentadores da missa da igreja, deixaria toda aquela região com mais tranquilidade. Essa que é a grande realidade. Olha, infelizmente, a gente não vê essa boa vontade também de resolver o problema, né? Aí é que está. Para você ver, ontem à noite, na sessão ordinária da Câmara Municipal, nós recebemos moradores do Planalto Verde por invasores de uma área onde tem que ser construída uma praça. Agora, comparando, nós não temos a Praça Santo Antônio invadida para barracos, mas está invadida por moradores desocupados e morando na praça, dormindo sobre os bancos, onde as famílias poderiam ir lá passar as horas de lazer, os aposentados do bairro Campos Elíseos, que hoje não tem condição de sentar como ali. Está, infelizmente, alimentos, né, deteriorados, jogados na praça. O Dom André e os demais padres da igreja sofrem com isso, porque eles também são importunados por essas pessoas que vão procurar também auxílio por parte da igreja. E a Igreja Católica, uns padres que sempre deram atenção ao ser humano, mas infelizmente isso é uma obrigação de quem? Do município. Vão lá no CETREM, se alimentam, depois são abandonados na rua, perturbando a população. Vamos falar, nós temos muitos católicos assistindo. Qual a programação programação de quaresma da Igreja Santo Antônio de Pádua? Temos das sextas-feiras, dentro da missa das 19h30, após a missa temos a Via Sacra. Estamos fazendo dentro da igreja, estou fazendo. Depois, na Semana Santa, no Domingo de Ramos, que começa a Semana Santa, aí temos a missa da manhã com a procissão dos ramos e a bênção dos mesmos. Depois, na quinta-feira santa, já lá na frente, aí temos à noite a missa do Lava-Pés, que é a instituição da Eucaristia, né? Depois a adoração ao Santíssimo vai até às 23 horas. Depois, na sexta-feira santa, aí sim, 9 horas da manhã, a Via Sacra dentro da igreja, 15 horas a adoração da Santa Cruz, 18 horas temos a encenação da Paixão do Teatro do Senhor Morto, lá em frente à igreja mesmo, um palco montado pelos nossos fiéis lá, principalmente os jovens que já estão ensaiando o teatro. Em seguida o teatro, por volta de 19h30, mais ou menos, 20 horas, aí temos a procissão do Senhor Morto aos redores, em volta da igreja mesmo, lá nas ruas, várias ruas nós circulamos com o Senhor Morto nas ruas. E depois, ao voltar, fazemos já a encenação também da ressurreição no mesmo momento que termina a procissão. E aí no sábado à noite, no sábado aleluia, vamos ter às 20 horas, vamos ter a missa nova, a bênção do fogo, que é o sábado aleluia, a missa da ressurreição. E no domingo de Páscoa, aí todos os horários, costumeiramente de domingo, 7 da manhã a primeira missa,
8h30, depois 17h30 e 19 horas. Santa Missa, no domingo de Páscoa. Todos os dias tem missa na igreja? Todos os dias. Nós temos de segunda a segunda, a primeira missa sempre às 7 horas da manhã e de segunda a sexta, 19h30. Sábado às 19 e domingo os 4 horários que eu já disse. E claro, nós temos um grupo. A missa de quarta-feira, que é especial aos doentes, era muito bem frequentada, é isso? Não é mais. Não é mais. Hoje existe a missa, a primeira quarta-feira, sou eu que sou da Pastoral dos Enfermos ainda. A primeira quarta-feira do mês temos a missa às 16 horas, mas poucas pessoas vêm. Muitos porque trabalham, outros porque não têm condições de vir mais por causa da dificuldade até do deslocar, né? Andar. Então já não tem mais aquela frequência, mas a missa existe, estamos lá. O que tem bastante participação, como hoje na própria quarta-feira, nós temos no nosso salão paroquial o grupo de oração da Renovação Carismática. E hoje temos missa, uma vez por mês é Santa Missa no grupo, às 20 horas, né? Então chega a dar lá 500 pessoas no nosso grupo de oração. E aí é onde que existe, voltando agora ao assunto para a praça, as pessoas que ficam, pessoas que flanelinhas, que ficam olhando os carros lá, então eles têm um proveito, porque enche todo de carro em volta da praça aí, nas ruas, nas travessas também, e eles ficam olhando. Na realidade não olham nada, né? Mas vai lá e na hora que a pessoa que termina o grupo, as pessoas saem, eles vão correr em todos os carros lá, porque muita gente sai junto, e aí os carros também saem junto. Então tem que ter várias pessoas para ir chegar e pedir lá uma moeda na janela do seu carro, na porta do carro lá. Vai fazer pedir. uma pergunta para o senhor. E aí, o trabalho nessas reuniões de jovens, né, que a igreja tem. Sim. Existiu um trabalho por parte da igreja para tentar integrar essa gente, por parte da igreja, recuperar essa gente, tentar encaminhar essas pessoas? Não sei se no passado, no presente não existe. Teve no passado, eu me recordo. Nós temos porque nossa igreja, devoção, graças a Deus, ao pão de Santo Antônio, né? Que é de todas as terças-feiras, livremente os fiéis levam pães lá, e nós temos a missa também do meio-dia, na terça-feira, que foi implantada justamente agora esse mês de fevereiro, ao meio-dia, e aí as pessoas, o dia inteiro, as pessoas levam pão, e nós temos alguns cadastros para quem entregar esses pães, que é para algumas, inclusive fazendas de recuperação, clínicas assim, fora o pessoal de favela que busca, o pessoal também de creches, e também alguns lares, né, de idosos assim, que buscam os pães lá. Mas a fazendas, acho que 2 ou 3 fazendas ou clínicas que buscam esses pães lá e levam realmente uns 2 sacos, 3 sacos assim de pães e para distribuir para esses jovens que estão lá nessa dependência. Mas infelizmente a fazenda funciona há anos, né, as fazendas aí. Mas a gente sabe que alguns que cumprem o seu período lá na fazenda sai e imediatamente cai. Um ou outro se livra, se recupera. E a maioria vai até consegue entrar, mas não consegue ficar. Então já sai logo e já volta para a rua. Aí vão alegar que não tem condições de pagar, não tem condições de ficar lá, porque eles não aceitam regras ou disciplinas. E lá na fazenda tem que ter regras e disciplinas. E quando não aceita, o que é melhor fazer? Ir embora. Aí volta para a rua, volta para o trago. Mas, Dom André, a grande verdade é que hoje está tudo virado, né? Tudo bagunçado. Até o tratamento virado. Mas o senhor falou que existia um trabalho desse no passado, vereador Bertinho. Muito tempo atrás. Não é do tempo do Dom André. Nós sabíamos até do saudoso Dom Rodolfo, né, Dom Sim. André? Na época, ele acolhia lá os dependentes de droga. Bem poucos eram recuperados, mas tinha um trabalho intenso. Mas a gente vê a dificuldade a própria igreja, você vê, o governo tem dificuldade, segundo diretores do CETREM, de procurar essas pessoas e levar para dentro do CETREM. E muitos não querem ir, eles preferem ficar ali nas ruas e inclusive importunando as pessoas, com todo o respeito a essas pessoas. Nós achamos que ninguém é contra a existência deles, são filhos de Deus também. Sim. Mas eles têm necessidade de ter um tratamento ideal, como o Dom André disse aqui.
usar o tempo dessas pessoas, dar uma orientação até profissional, né? Fazer com que eles tenham o tempo deles, que hoje é ocioso, que tenha um bom resultado, dando retorno a alguma coisa, aquilo colaborando até com o gasto que o município tem em mantê-los com alimentação, né? Sabe qual é o problema, vereador? O problema todo é o seguinte: eu tenho um médico, amigo meu, psiquiatra, que diz o seguinte: o grande problema para esquizofrenia, para depressão, para curar vício, eliminar vício, seja do álcool, seja da droga, é enxada e terra. Trabalha 12 horas por dia, que o sujeito dorme 8, tranquilo e não pensa em nada. Sem dúvida. O tempo ocioso fica criando. Então o que acontece hoje é isso. Muita coisa, a pessoa hoje, eu estou falando para você que está me assistindo agora. Eu não consigo dormir à noite, doutor. Vai lá e compra um vidrinho de floral. Aí o floral já não faz mais efeito. Aí você pula para um maior. Daqui a pouco você está tomando tarja preta para dormir. Quantos que tem? Não é verdade, não? Isso que você está dizendo, você se lembra, existia o paudalho, o serviço, né, dos maristas, os irmãos maristas. Aqueles jovens que eram acolhidos ali, eram recebidos ali, eles tinham o horário para o trabalho, o horário para a escola, o horário para o estudo, e os antigos lembram que aqueles que visitavam, como a gente visitava de vez em quando, sabia, quando chegava 8 horas da noite, esses jovens, esses adolescentes iam para uma sala para assistir televisão, eles não suportavam o tempo, dormiam ali assistindo. Por quê? O tempo deles durante o dia ele era todo ele usado com alguma obrigação. Um trabalho de cuidar de uma horta, o cuidado das escolas, o cuidado de lavar a roupa. Quer dizer, o tempo dele ele dava retorno, um reconhecimento, como existia também no educandário. Mas hoje nada disso mais existe. Quantas pessoas saíram do educandário são grandes comunicadores hoje? O Lucas. Eu tenho conhecimento de vários chefes de família que foram criados no educandário. Foi criado no educandário e tenho o maior orgulho de falar, eu fui criado no educandário. Se orgulham de dizer Mas assim. existia disciplina, hoje não existe mais a disciplina, porque não se cobra mais. Haja visto nas escolas. Nós temos um monge dentro de casa que é professor, lá no Parque Ribeirão. E ele mesmo conta a dificuldade que é dos alunos ouvirem a questão da aula. Não querem saber, porque muitos vão por causa da merenda escolar, outros vão forçados, e em casa não existe... Forçados para a mãe receber o Bolsa Família. Sim, essa e que é a em verdade. casa não existe aquela proteção, aquela segurança em casa, porque não tem pai presente. A maioria são criados por mães ou avós, né? Os pais não se faz mais presente. O pai quase que não existe. Biológico existe, né? Mas presente não. A mãe, coitada, às vezes tem mais que um filho, com certeza, e aí tem que trabalhar também para se ajudar. Ou, não sei qual outra situação lá, não educa nada. Então, a criança lá não presta atenção na aula, não presta atenção, só fazem uma bagunça tremenda, não dá para o professor... o professor não pode falar nada porque ele é barrado, porque a disciplina não deixa que o professor corrija. Então, quando o professor não pode corrigir na sala de aula, como é que ele vai passar a sua aula? Como que o aluno vai aprender? Porque não tem nenhuma proteção do outro lado. Não existe limite, o professor né? apanha dentro da sala de aula. Nós tivemos o caso de ontem, o aluno ameaçou o professor de morte. Um aluno de 12 anos. Então, e não está errado isso daí? Foi realmente. Não está errado isso foi daí? divulgado. Eu acho que está. Mas Então, a grande realidade... onde que nós vamos encontrar? Então, mas aí existe um Estatuto da Criança e Adolescente, em que o Estado é frouxo. O Estado não faz a parte dele. Porque o Estatuto da Criança e Adolescente ele é maravilhoso, no papel. Só que o primeiro a não cumprir é o Estado brasileiro. Mas aí vem lá de cima para baixo, né? Sim, porque de cima pra não baixo. se forma, não se educa mais as pessoas, baixo. Fica mais fácil para um presidente governar o seu país, né? Sem Porque dúvida. não tem educação, não tem cultura, não tem nada. Então vai governar da maneira que querem. E aí o país vai indo do jeito que vai, né? Verdade. Agora, nós estamos chegando no final do programa. Já? Dom André, então nós teremos essa que o senhor já passou para o nosso telespectador, a agenda da Páscoa da Igreja Católica, e todos os dias temos celebrações na Igreja Santo Antônio
de Pádua, que está completando esse ano 89 anos, é 89 isso? anos. Vereador Bertinho Scandiuzzi, senhor morador tradicional dos Campos Elíseos, luta pelos Campos Elíseos, tem seu consultório nos Campos Elíseos, seus filhos todos nos Campos Elíseos. Nós temos problemas sérios nas áreas públicas dos Campos Elíseos. O senhor ficou animado com o governo federal anunciando a obra lá na Matarazzo? Olha, pelo menos aquele lugar vai ser usado para alguma coisa. Fiquei feliz, porque tudo que vem de benefício para a cidade, para o nosso bairro, é importantíssimo. Olha, eu estive domingo, com a sua permissão, a permissão do Dom André, eu estive domingo num evento lá no Ipanema, eu fui procurado por uma pessoa dizendo, olha, procura acompanhar, procura pedir para a Guarda Municipal ver. Aquelas pessoas vão ir lá, eles usam droga, dormem durante o dia, à noite eles usam para demolir. E tem pessoas que, receptador daquelas vigas de madeira, que hoje poderia ser muito bem aproveitado para outro investimento na cidade, eles usam aquilo lá, vão vender a preço de banana, por pessoas que exploram esses usuários, né? E depois revendem isso daí com alto É madeira valor. De lei aquilo. Madeira de lei, madeira antiga. Só mesmo quem conheceu as indústrias reunidas Francisco Matarazzo, depois a Cianê, é que sabe o quanto aquilo ali foi construído com estrutura, com coisas certas mesmo para durar por uma vida toda. Hoje, infelizmente, não tem mais condição de aproveitar, acredito que uma parede sequer daquele estabelecimento. Eu fui procurei a Guarda Municipal, onde tinha um portão que foi feito um muro ali para proteger, levaram um portão embora e continuam depositando entulhos e mais entulhos. Às vezes uma pessoa faz uma reforma em sua casa, paga para um carroceiro ali. Eles pegam, tiram dali da rua da pessoa e vão despejar naquele local. Por quê? Porque não tem uma administração que fiscaliza. Agora, né? Eu vou dar uma sugestão para o senhor. Eu peço que o senhor pegue o padre Dom André e vá até a Secretaria do Meio Ambiente falar com o secretário Daniel Gobi para resolver definitivamente esse problema das árvores lá na Praça Santo Antônio. Isso eu fiz com famílias, com moradores já. E não resolveu? Mandou engenheiro lá e não resolveu o problema? Dizem que não é possível, inclusive poderia ser feita uma poda. Uma poda não resolve, né, Dom André? Não resolve. A raiz é que está danificando tudo aquilo ali, a estrutura toda. Mas aí levando o laudo das casas que estão tendo rachadura, sem dúvida, em virtude da raiz, levando fotos, convocando ele para ir ao local, eu acho que ele não vai se furtar isso. Olha, ele é um belo secretário, ele tem dado atenção em tudo que a gente procura. Resolver esse negócio. Um moço competente, um moço que sabe e conhece de tudo, mas infelizmente o IBAMA, não sei mais quem... mas tem que movimentar toda essa gente. Tudo isso daí. Eu estive com o vice-prefeito Marinho Sampaio naquele local, ele viu a raiz que anda mais de 20, 30 metros ali, demolindo, destruindo o passeio e a estrutura da praça. Aonde hoje nós sabemos que é difícil, muito caro o valor para se construir uma praça, lá tem a praça. É só conservar, manter aquelas árvores que lá estão, a maioria delas não é árvore de praça. Aquela árvore de campo aberto. Será que o meio ambiente não vê isso, né, Dom? Antigamente pode ser que quando plantou desordenado, então era árvore. Gostaria ainda de, não sei se é uma mensagem relógio, final, né, Dom André? Falar daquele relógio. Naquela praça existe um relógio, eu nunca vi funcionando. Eu já estou há 17 anos em Ribeirão Preto e nunca vi funcionando. E eu estou há quase 30 também não. Eu vi a inauguração daquele relógio. Então, e ele é um relógio que uma vez ou outra, agora fecharam a portinha que tinha embaixo lá, porque estavam dormindo lá dentro. Isso mesmo. Então fecharam a portinha, não sobe mais nada, ela não mexe mais. Não tem como manter. Mas alguém bateu aquele relógio uma vez lá, não faz muitos anos, só antes de fechar a portinha, ele tem um som bonito. Então, por que não valorizar aquele relógio lá? É história. Por que não fazer funcionar aquele relógio? Porque ele está atrás da imagem. De repente alguém que está assistindo, que possa passar lá e nem sabe que existe um relógio lá, mas basta passar atrás da banca de revista que tem lá, de jornal, e existe um relógio bonito, uma torrezinha alta. Confunda-se até com o relógio da nossa torre, da igreja. Que lá, claro, a nossa torre é bem mais alta, e aí ele bate o sino, aquela coisa toda, bonito.
mas aquele relógio a prazo podia funcionar. O mecanismo dele, a máquina ainda está lá. Agora, por que não funciona, o que precisa, o que está quebrado, eu não sei. Vou depois também falando do pão de Santo Antônio, né? É bom que as pessoas também saibam, né? O pão que nós doamos para as pessoas lá realmente é de graça, é livre. Toda pessoa que vai lá e quer pegar seu pãozinho, com certeza vai levar. Ou um pãozinho, ou um saquinho, ou um saco maior, depende da quantidade, da sua necessidade, sempre vai levar o pão. E com certeza, eu sempre tenho frisado isso em algumas homilias relacionadas a Santo Antônio ou ao pão. Quando você traz o pão, nunca traz o pão descompromissado, mas traz o pão e faça uma oração. Tipo um pedido, um voto a Santo Antônio, e com certeza você alcançará a graça. Tem pessoas que não é católica, ou às vezes não participam, mas tem devoção ao pão de Santo Antônio. E ela traz lá, a gente sabe que traz. Tem pessoas que não frequentam a igreja. Às vezes até vai em outra denominação ou não vai. Mas por tradição de família traz o pãozinho. Então, com certeza a pessoa que assim faz, ela alcança a graça que precisa. Porque quando você doa, é evangélico o negócio, quando você doa, Deus te retribui na necessidade que você precisa e não a mais, mas naquilo que precisa. Eu quero agradecer. Luciano, só mais uma observação. Eu recebi de 2 médicos que estiveram visitando a Itália ainda quando o padre Francisco, que foi da nossa paróquia. Hoje ele vive lá na Itália, já com uma certa idade, inclusive ele cuida de um apiário que ele produz o mel branco. E esses 2 médicos estiveram lá e trouxeram uma foto de uma igreja lá na Itália, que é exatamente a réplica aonde o mesmo arquiteto que construiu aquela igreja na Itália, construiu a igreja Santo Antônio. Exato. Quem quiser ver, eu tenho essa foto da igreja da Itália na minha casa. Se o senhor puder emprestar, claro nós podemos retratar, claro que e soltar aqui na TV Câmara. E mais uma coisa, Luciano, aquela torre que o padre está dizendo, o Dom André está dizendo, aquela torre do reloginho da igreja, ela é mais antiga que a torre da igreja Santo Antônio. Então, eu participei da inauguração daquela torre, eu vi quando, inclusive me recordo perfeitamente, quando cercaram com corda para que as pessoas mais antigas soltassem os fogos de artifício para comemorar a inauguração daquela. O meu saudoso pai é que patrocinou todos aqueles foguetórios que aconteceu ali. Então, para mim é um orgulho de poder contar uma história do meu bairro, da minha cidade, que é verdadeira uma história linda. Eu quero agradecer a presença do vereador Bertinho Scandiuzzi, do Dom André, e agradecer a sua audiência. Até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser. Muito obrigado.